Quais foram as leituras mais importantes que você já fez? Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para compartilhar alguns dos livros que marcaram a minha vida. Eu separei 3 pilhas bem robustas de livros para poder falar sobre um pouco dos livros que influenciaram o meu modo de pensar, o meu modo de ver o mundo e o meu modo de entender literatura e de produzir literatura. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, uma para cada semana. A primeira pilha fala sobre livros de literatura e quadrinhos, coisas que eu gosto e que realmente influenciou muito o meu interesse e os meus gostos. A segunda pilha fala de livros mais ligados à parte teórica, ao meu conteúdo sobre psicologia, sobre mitologia e sobre outras áreas do conhecimento. A terceira pilha é de conteúdos de ocultismo, ou seja, eu vou deixar isso como o último vídeo porque eu acredito que ele vai ser o vídeo mais esperado. Começando pela primeira pilha, minhas principais influências em poesia foram Fernando Pessoa e Manuel Bandeira. Fernando Pessoa é um cara que fez poesia com mais de 3, 4 pseudônimos diferentes, cada um deles sendo capaz de se distinguir um dos outros. Isso já foi comprovado com algoritmos matemáticos analisando cada obra e cada literatura produzida por Fernando Pessoa. É um dos poetas que eu mais gosto e eu acho ele fantástico. Manuel Bandeira escreve o que nós chamamos de versos brancos, ou seja, são versos que não necessariamente levam rima e que não necessariamente obedecem à métrica das poesias, mas cujos temas me interessaram muito. Vide o título de um dos livros, que é Estrela da Manhã. Outro escritor que me influenciou muito foi Franz Kafka, que escreveu A Metamorfose, O Processo e alguns outros livros. Esses são os meus 2 favoritos dele. A Metamorfose é o mais básico e essencial para conhecer a literatura de Kafka, porque trata daquele absurdismo kafkaniano, de um cara que acorda um dia e ele tá na cama transfigurado em um enorme inseto. E a partir disso o autor começa a desmembrar todas as possíveis consequências racionais a partir daquele fato absurdo. E é o que mais me interessa na literatura do Kafka e é o que eu mais tomo de influência do autor para mim. O Processo é um livro que eu quase coloquei na pilha dos livros teóricos, porque ele fala muito sobre teoria jurídica, mas ele também trata muito de política de um viés meio entre linhas. É bem interessante de ler. Fernão Capelo Gaivota é o livro que eu mais li e reli em toda a minha vida. A primeira vez que eu li ele eu tinha 8 anos de idade, e foi um livro que eu levei meses para ler, claro, eu tinha 8 anos de idade. E com isso é um livro que acabou formando as bases do que eu acredito e do que eu penso em termos de espiritualidade. Por muitos anos, mesmo quando eu era ateu, quando eu pensava a respeito da espiritualidade, a referência que eu tinha era do Fernão Capelo Gaivota. Eu altamente recomendo que vocês procurem e leiam. Do vencedor do Prêmio Nobel, Gabriel Garcia Marques, Relato de um Náufrago é um livro que é simples, é direto, mas é tão agradável de ler que eu já li ele umas 3 ou 4 vezes desde que eu li pela primeira vez, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos. E a princípio parece que é um livro totalmente inofensivo, até você entender que ele fez um grande bafafá na época que ele foi publicado, porque ele evidenciou um relato verdadeiro sobre um marujo de um barco que estava contrabandeando eletrodomésticos. E quase que o Gabriel Garcia Marques foi preso por causa desse livro e da publicação desse livro. Houve todo um jogo político envolvendo a publicação desse livro. Então mesmo uma obra que parece simples pode ter uma relevância que a gente nunca imagina. Sartre. Esse não é o meu livro favorito dele. Infelizmente o meu livro favorito dele foi perdido porque eu emprestei para outra pessoa e a pessoa deixou o livro ser totalmente destruído. Mas A Náusea é outro livro que eu gostei dele, apesar de eu ter literalmente, e eu juro, eu literalmente senti náusea lendo Sartre. José Saramago, outro dos autores que eu gosto muito. Eu não tenho todos os livros dele aqui que eu li, mas As Intermitências da Morte é justamente o livro que eu mencionei no meu último vídeo sobre a morte. É um autor que simplesmente diz dane-se
para todas as leis editoriais e todas as regras de como você deve escrever e como é um bom livro, e ainda assim faz uma literatura sensacional. O autor pula e cambaleia entre as vírgulas, e é um pouco difícil de ler às vezes porque você se perde em quem falou o quê, em quem falou quando, mas é uma literatura simplesmente excepcional, fora do comum. Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. Eu passei um bom mês lendo esse livro, quando eu tinha em torno de uns 17, 16 anos. E eu lembro que uma das vezes que eu estava lendo o livro no final de semana, eu estava passando mal, com febre, todo enrugado na cama, deitado e com o livro na mão lendo e me sentindo quase que dentro da história, com aquela sensação de ser um vampiro vivo ou morto, todo aquele dilema, será que eu estou vivo, será que eu estou morto? Outro dos livros que marcaram: O Dueto Fantástico, 1964, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. São os dois livros que a minha irmã mais velha cajadou na minha cabeça falando: Fausto, como vocês consideram um leitor se você ainda não leu esses dois livros? São como as bases para qualquer pessoa que quer ter senso crítico e quer entender o mundo como nós vivemos hoje e o que aconteceu com o mundo no século XX e o que há por vir no século XXI. Eu tenho sinceramente a convicção de que o mundo como nós vivemos hoje é uma comutação entre essas duas obras, entre essas duas visões distópicas sobre a realidade. O livro de Nod foi grande influência para mim enquanto mestre de RPG e também enquanto jogador de RPG. Para quem não conhece o livro de Nod, é um livro fictício feito para tratar sobre as casas de vampiros do modelo storytelling de jogos, que é de originário do Vampiro à Máscara. Quem é jogador de RPG de vampiro precisa ler o livro de Nod. O Nome do Vento, cara, foi outro mês meu lendo um livro e que eu não me arrependo e que eu acho que eu preciso ler de novo antes de ler a continuação dele. É uma forma de tratar personagens fantásticos, não que eu nunca vi antes, mas que me interessa muito, porque não romantiza demais o personagem. Mostra o quanto que você não precisa necessariamente ser um herói 24 horas por dia para viver aventuras fantásticas, como a que o protagonista vive em O Nome do Vento. Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Para qualquer pessoa que gostou de assistir o filme, eu recomendo o livro. E para qualquer pessoa que pense que você vai precisar ler o glossário para poder entender todo o vocabulário Nadsat, eu dou uma recomendação: ignore o glossário e leia o livro. Aos poucos você vai entendendo tanto da história que você vai andando na rua e pensando: e daí eu cocei a minha curuva e eu botei a minha Stoft na minha calça e sim, eu esqueci o vocabulário Nadsat. Finalmente chegamos na seção de quadrinhos. O Ônibus, de Ryotiras, ele é um artista que eu acompanhei por anos, então quando ele lançou o projeto dele no Catarse, eu fiquei louco. Tipo, taquei dinheiro na cara dele para ele poder fazer esse projeto acontecer, e felizmente ele aconteceu. E eu tô muito feliz de ter meu nome entre os contribuintes e poder dizer que eu ajudei um artista que eu apreciava tanto a realizar o sonho dele de publicar um livro. Eu recomendo a todos, para quem não conhece Ryotiras, minto, você conhece o Ryotiras, só não sabe disso ainda. Você com certeza já viu alguma tirinha dele em algum lugar na internet, sem necessariamente ter dado os créditos para ele. Sim, ele é uma das maiores vítimas brasileiras que eu conheço nesse sentido. Tão popular que são os quadrinhos que ele faz e os temas que ele fala neles. Outro projeto que eu apoiei no Catarse, na verdade o primeiro projeto que eu apoiei no Catarse, foi Achados Perdidos. É uma proposta em quadrinhos que você vem com um CD de músicas junto, em que você consegue escutar o CD de música junto com os capítulos, que tem uma faixa para cada capítulo. E se você lê num ritmo normal, você vai perceber que à medida que você termina cada capítulo, você vai terminando cada música no mesmo ritmo. Então torna uma experiência complementar. Se começa a chover nos quadrinhos, começa a chover na música também. Se a coisa fica mais acelerada nos quadrinhos, começa a ficar acelerada também na música. Cada personagem que aparece em cada cena do quadrinho
tem um instrumento que é tema para ele. E, portanto, quando você vai passando por diferentes personagens na trama de um capítulo, você vai passando pelos diferentes instrumentos que vão aparecendo ali e lá, e é simplesmente genial. E claro que não poderia faltar outro projeto que eu também apoiei no Catarse-me, que é Terapia Volume 1. Eu ainda não busquei os outros volumes para comprar, mas é tanto que esse livro aqui tá na minha parede. O pôster que eu tenho ali na parede é do Terapia, e eu fiquei anos esperando para poder conseguir colocar ele numa moldura com um vidro anti-reflexo. Maravilhoso. Então, esses foram alguns dos livros mais influentes para mim em termos de literatura sem compromisso, ou literatura de entretenimento, por assim dizer. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os livros teóricos e os livros de ocultismo. E você? Que livro você mais gostou de ler na vida? Mantenha-se antenado no meu canal e até por acaso.